Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Substance, A Substância, filme dirigido, escrito e produzido por Coralie Fargeot, que está na competição do Festival de Cannes 2024, e a minha grande torcida para que não só conquiste prêmios, mas que também receba muita visibilidade, porque é um filme que eu fiquei totalmente envolvido e é fantástico ver a atuação da Demi Moore e a direção também da Fargeot aqui. Esse longa, se tivesse sido lançado no ano passado, por exemplo, tranquilamente entraria na minha lista dos 10 melhores filmes. E é aquele longa também que teve a maior repercussão que eu vi no festival até agora, quanto a palmas, quanto a discussão. Claro que tem um caso de Megalópolis pelo interesse que existia, mas pós-sessão, o que eu vi com The Substance foi incrível. Eu lembro que a diretora ganhou muita visibilidade em 2017 com Vingança, que eu recomendo para quem não assistiu, e depois ficou um tempo parada. Ela até tinha assinado um pré-acordo para lançar esse filme com distribuição da Universal, que acabou sendo revisto e depois ela assina em outros mercados com a MUBI. Então é um filme da MUBI, incluindo no mercado brasileiro. Estou muito feliz por trazer essa cobertura aqui para o canal. Se você quiser se tornar membro, tem um diário especial. Todo final de dia em Cannes eu posto um diário para membros, então tem conteúdo de bastidores, tem caminhadas por Cannes, tem conversas, mostrando um pouquinho da marché do filme, sessões de gala também. E essa cobertura tem o apoio da Insider. Para um cotidiano mais confortável, visite o catálogo da Insider, eu estou aqui com a minha Oversized Shirt, e use o cupom DALI12 para mais 12% de desconto. Esse aqui é um dos melhores filmes de terror corporal que eu vi nos últimos tempos. Que baita filme. Chegou uma hora que eu estava tão envolvido que eu estava na ponta da cadeira, eu não tinha notado que eu já tinha avançado para a ponta da cadeira ali, de tamanha a questão da integração que existe da história com todo um conceito que você usa também para levar em consideração o corpo e a representação de beleza, juventude e envelhecimento. A base do filme é o tempo, mais uma vez porque você não controla o tempo não volta e existe uma pressão hoje em dia nas redes sociais para quem trabalha com a imagem para ter a imagem perfeita. Nesse caso aqui, você sempre tem que estar com um sorriso, especialmente se trabalha em um programa diário, tem que estar com um sorriso, tem que estar com a maquiagem perfeita, não pode criar essa persona também desleixada. Só que todos envelhecem, óbvio, tem pessoas que acabam lidando super bem com o envelhecimento e tem outras pessoas que fazem de tudo para evitar o máximo possível o envelhecimento, cuidando da pele, usando vários produtos, apelando para cirurgias. A relação de tempo, beleza, juventude e envelhecimento já foi alvo para vários e vários filmes, séries de televisão, sempre com uma perspectiva de romance, drama, e vez que outra acaba sendo integrado também para o terror. Só que aqui, para Coralie Fargeot, a questão é do horror corporal em busca de uma integração também com a sociedade e do que é visto como padrão de beleza, do que precisa estar na televisão para representar a juventude, do que é considerado bonito. Então tem uma questão de que, no caso da TV, a mulher acima de 50 anos ela já não tem aquela imagem que para um programa diário poderia fazer toda a diferença. E a Demi Moore, na minha opinião, não só está na melhor atuação da carreira dela, como ela está numa atuação que com certeza será lembrado para a temporada de prêmios, pelo menos para a temporada da crítica, e que desde já eu vou ficar muito na torcida porque ela tá bem demais, é uma personagem complexa, são relações complexas e The Substance é marcante, The Substance é forte, é brutal, sempre propondo debate, até mesmo integrando constantemente esse terror corporal. Elizabeth Sparkle, interpretada por Moore, tem um longo histórico na indústria do entretenimento, mas vê seu programa de TV ficar em risco de cancelamento quando um produtor, interpretado por Dennis Quaid, aponta que ela está velha demais e que quer uma apresentadora mais jovem. Ela aceita então usar a substância, que tem um funcionamento específico para criar uma versão mais jovem e perfeita da pessoa que usa, que nesse caso vira Sue, interpretado por Margaret Qualley. Um bom terror corporal não é só o terror corporal que tem um bom efeito, prático, visual, integração gráfica, com banho de sangue, mutilação. É aquele terror que consegue uma integração plena com a narrativa, e nesse caso aqui, tudo gira em torno do tempo
e da noção do que é bonito, do que vai ser aceito pela sociedade, especialmente para consumo no que diz respeito ao entretenimento. Como é muito comum no gênero, quando você acaba lidando com clones ou versões alternativas, existe a questão do estado de espírito. Você consegue também copiar isso, ou a nova pessoa, no caso da substância, uma outra versão, ela vai acabar tomando decisões por conta própria, sem a integração, no caso, com quem deu base. Nessa questão da consciência, sem entrar em detalhes da história, eu tenho que falar que eu fiquei extremamente surpreso de como a diretora montou um método fácil, extremamente efetivo, em que praticamente vai pegar na mão do espectador para mostrar detalhe por detalhe de como funciona a substância e vai expor um conjunto de regras que, teoricamente, não tem muito erro, desde que as regras sejam cumpridas. Se não for cumprida, vai ter uma consequência. O melhor de tudo é que o filme tem uma escala de ação e consequência que acaba sendo bem reduzida com alguns cenários. Você vai ter o cenário de um programa de televisão, os corredores, dos bastidores desse programa, um grande apartamento e algumas caminhadas pela cidade, caminhadas desde a calçada da fama até caminhadas em busca de entender um pouquinho sobre como funciona a substância. Esse é um dos filmes que ele consegue criar uma sensação de medo ligado à brutalidade do que é apresentado a partir da noção do perfeito, a partir da noção da beleza que precisa ser considerada pela sociedade. A pele, o corpo, durante todo o filme eu não consegui deixar de lado o conceito brilhantemente desenvolvido pela Júlia Kristeva. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser tomar conta, porque é um conceito muito utilizado também até para estudo do terror corporal, que é o da abjeção. Existe uma dificuldade para estabelecer quem é a Elizabeth. E aí essa nova versão, essa variante que é chamada a Sue. Tem uma versão que é a versão já conhecida da Elizabeth, que é a versão premiada, é a versão consagrada, digamos assim, dessa mulher que tem uma carreira no entretenimento, que acaba sendo muito conhecida, versus essa mulher, que seria a versão perfeita dela, que não tem uma história, que ninguém conhece, mas que acaba também entrando nessa indústria, especialmente da televisão. O filme implica a existência do eu coletivo, que você discute justamente a consciência para a tomada da ação, e a ação versus consequência, quando liga a noção do envelhecimento da personagem da Elizabeth versus a juventude e a perfeição da Sue. E aí, ao tratar dessa abjeção, existe uma outra fina linha que separa a repulsa total do fascínio. Essa repulsa que é criada pela própria Elizabeth quando ela começa a ouvir de que ela já estava velha demais e ela começa a ver insatisfação com o seu rosto, as marcas de expressão, as rugas. Ela não se sente confortável também de colocar uma roupa que em um determinado momento da sua vida ela já começava a fazer fotos e se sentir bem também usando. Por quê? Porque ela tem um referencial de quem é perfeito usando a roupa, que seria então essa outra versão dela, a Sue. A partir da abjeção existe o eu versus o não eu. O eu que é reconhecido versus o não eu que é novidade, que é desconhecido, que ele precisa ser compreendido, só que aí para o terror corporal você tem um conjunto de regras e quando essas regras são quebradas, você tem grandes consequências. Depois, levando em conta esse conceito base de abjeção, existe o desenvolvimento do que a Barbara Creed chama de monstruoso feminino, em que você vai ter a relação da genética com a mutilação e dessa aparente felicidade com uma imagem versus a repulsa, o ódio e também, né, a noção do que é o envelhecimento e de como às vezes o conceito de envelhecimento ele está ligado ao feedback de outras pessoas. Gente, é um baita filme, vai entrar com certeza na minha lista de favoritos de 2024, a atuação da Demi Moore é fantástica, vou ficar na torcida também por um reconhecimento. Para quem gosta de terror corporal, esse é para colocar na lista, é para aguardar bastante. Para The Substance, nota 9. A diretora se sente muito confortável dentro desse terror para constantemente explorar a relação da imagem e do espelho, o que a pessoa vê versus o que ela busca significar e projetar para o público. E aí você tem um canhão de visibilidade da televisão que tem um fator muito importante nisso tudo, nessa identidade gerada entre Margaret, Sue e a pergunta se elas são uma só, se é esse eu coletivo que elas precisam lidar,
ou se elas têm caminhos, objetivos, ideias completamente diferentes. É a base para um grande terror corporal. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!